Boa noite a todos, muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente na Casa Fora do Juiz de Fora, a todo mundo que está online. Hoje a gente está realizando mais uma pós-TV da série integrada, puxada aí pela Frente-Ação Ambiental do Fora do Eixo, o Nós Ambiente, né, que puxou nessa Semana da Água uma série de pós-TVs em vários lugares do Brasil, para a gente pautar, né, esse tão importante recurso natural que a Terra dá pra gente há, sei lá, 7 bilhões de anos, sem pedir nada em troca, né, sempre fresquinha, o ciclo perfeito ali, né, da natureza. E nós, seres humanos, né, não atingimos ainda a consciência, né, do que a gente está realmente falando quando a gente fala de água. Né, a gente está falando de 80% dos componentes do nosso organismo, a gente está falando de não sei quantas bacias e por aí vai, né, vários rios, afluentes, etc. E muito esgoto, e as águas pluviais, e a grande industrialização, o crescimento e desenvolvimento desordenado das cidades, né, e é sempre bom esses dia, né, para fazer a gente refletir um pouco. Então a nossa intenção é fazer a gente refletir um pouco. E daí, no caso, o programa de hoje, estamos apresentando o Paraibuna Vivo, uma discussão sobre o Rio Paraibuna, um importante rio, né, que corta, são 5 ou 7 cidades mineiras até o Rio, se eu não me engano. E que passa no meio do centro da cidade, né? Tem uma relação fortíssima com o desenvolvimento de Juiz de Fora, né? Com toda a história do desenvolvimento da nossa cidade, e que hoje não, né? Já há algum tempo vem se tornando uma área bem degradada, assim, não só o recurso hídrico em si, mas também as suas margens. Né, a gente estava falando agora do assoreamento, e daí a gente tem ali uma avenida super movimentada, a Avenida Brasil, que também é um agente que contribui para o assoreamento ali. Enfim, usos indevidos, né, desse... engraçado, eu fico, desde que eu vim morar em Juiz de Fora, não sou daqui, sou de Niterói, me vem uma relação muito forte, assim, né, que as pessoas não... ficavam no Rio, não passeavam, não encontravam com os namorados e depois eu entendi, né, porque não dá, né? Você fica ali, você vê lixo jogado, tem um odor, né? É um ambiente, nossa, no meio da cidade, né? O recurso hídrico, algo poderia tornar a cidade, o espaço público, né? Um ambiente em que a gente vive em comunidade, um ambiente tão mais propício às trocas, né? Aos encontros e tal. Por quê, né? A gente joga esgoto nos nossos mananciais d'água, né? Nosso corpo vai se alimentar de quê? Do esgoto que a gente está gerando, né? Então, pessoal, um pouco da provocação, assim, eu gostaria agora de convidá-los, a gente fazer uma rodada de apresentação, né? Eu ainda não apresentei ninguém, eu acho legal vocês falarem um pouco de vocês e a gente fazer uma primeira introdução aí ao tema, pra gente ver onde esse debate vai, né? Então, eu sou a Nana, da Casa Fora do Eixo Juiz de Fora, Nós Ambiente. Boa noite, meu nome é Rogério Mascarenhas, eu sou arquiteto, fui contratado pela administração municipal para poder desenvolver um projeto de urbanização das margens do Rio Paraibuna. Ou seja, seria a última etapa desse ciclo de revitalização, de recuperação do nosso maior patrimônio ambiental e da recuperação do nosso maior passivo ambiental, que é o Rio Paraibuna. E nós então desenvolvemos um projeto para a reurbanização, o que permitiria, em última instância, após o tratamento do rio, a utilização e a apropriação das margens do rio pela população, ou seja, dotar o Rio Paraibuna de equipamentos urbanos para que a população pudesse se apropriar da margem e aprender a conviver com o rio, a respeitar e amá-lo. Para isso haveria necessidade realmente de uma infraestrutura urbana. Questão de ciclovias, calçadões, quiosques, equipamentos de convívio, enfim, isso a gente vai discutir mais esses detalhes no decorrer do programa. Tá? Boa noite. Boa noite, meu nome é José Mário, sou responsável da empresa Biocrato Consultoria Ambiental.
Nós também, em 2003, 2002, né, Rogério? Nós também participamos do diagnóstico para a elaboração do projeto que o Rogério citou, fazendo um levantamento de todas as fontes concentradas e difusas que forneciam bastante sedimento para o Rio Paraibuna. E como que era este processo. Então a gente tem alguns números, vamos falar assim, algumas informações, e durante aqui a apresentação, durante o trabalho que está sendo desenvolvido, nós iremos passar esses números. Boa noite, meu nome é Magali, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, eu sou fiscal, trabalho no Departamento de Fiscalização e eu trabalho diretamente com o monitoramento ambiental. Nós monitoramos todas as estações de tratamento dos empreendimentos que são licenciados, que tem que enviar, né, periodicamente os laudos físico-químicos dessas estações de tratamento, antes de fazer o lançamento na rede e posteriormente no Rio. Então nós recebemos e monitoramos esses laudos, e quando essas estações de tratamento elas não funcionam, nós notificamos as empresas a fazer as adequações, e assim nós vamos acompanhando, né, na tentativa de justamente proteger o Rio, né? Essa é uma ação pontual que a Secretaria faz, e eu participo disso. Boa noite, Paulo Valverde, eu trabalho na CESAM, que é a Companhia de Água e Esgoto de Juiz de Fora. Eu tenho formação em Engenharia Civil, especialização em Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, e nessa época que foi citado, 2002-2003, eu integrava um PP, que é a Unidade de Planos e Projetos, que acompanha a elaboração, né, de todo o estudo do Programa Eixo Paraibuna. Eu tenho convívio já há mais de 10 anos nessa atuação em relação ao Paraibuna, sendo que 15 já de CESAM. Então vai passando, a gente se dedica, a gente vai trabalhando, vai aprendendo um pouco mais. Estamos aqui hoje para poder dividir um pouco desse conhecimento e debater sobre os assuntos. Legal. Então, eu acho incrível como o Paraibuna serve para tanta coisa, né? Eu estava lembrando agora, ainda tem a usina, né? A primeira usina hidrelétrica da América do Sul, aqui, né? Do nosso Paraibuna. Tipo, o Rio, ele tá aqui gerando energia pra gente estar online na Pós TV, né? E aí, como que vocês veem hoje, assim, a degradação daquele entorno, sabe? A gente fez uma ação durante o Festival Sem Paredes, uma ação artística de artes visuais, onde a galera recolheu material nas margens do Paraibuna e fez uma escultura tentando levantar isso, né? Tipo, tá vendo esse lixo todo aqui? Tava ali no nosso rio. E nossa, foi incrível o que a gente achou. Tinha manequim tipo a Judite, assim. Tinha restos de sofá, mala, tinha umas estruturas metálicas no nosso rio, sabe? Tipo, como assim, né? Sem contar com os pequenos resíduos, né? Papel de bala, picolé. Pra onde que a gente vai, né, seguindo dessa forma, assim, eu acredito que muito bem na educação, eu acredito muito nessa nova geração que vem surgindo, né, das lutas das últimas décadas, assim, que realmente a geração agora já vem com um olhar diferente, né, já tem uma consciência, já sabe melhor como lidar, né, em alguns momentos, mas iria. Né? A gente tem que ajudar isso a acontecer também, né? A Magali já se sentiu estimulada. Então, essa é uma questão histórica, cultural da humanidade, né? Desde os tempos remotos, o homem sempre jogou os seus resíduos, o seu lixo no curso d'água mais próximo. Então, isso já vem enraizado na nossa história. E isso é uma coisa difícil de ser mudada, né? Então, assim, os trabalhos de educação ambiental são necessários, mas assim, é um trabalho muito difícil, porque você tentar tirar uma coisa que está enraizada no homem é muito difícil. Então tem que ser um trabalho contínuo e para surtir efeito daqui a um tempo, né? Porque as crianças, nós sabemos, elas são grandes multiplicadoras, né? Do que elas aprendem ali na escola, elas levam para casa. Isso a gente tem experiências, né? A gente ouve histórias, né, de crianças que chegam corrigindo os pais, né, de verem jogando às vezes o lixo no lugar errado, né?
Então a criança acho que é um excelente multiplicador e deveria ser mais bem aproveitada nos programas de educação ambiental nas escolas, né? Para poder tentar resgatar, né, isso que a humanidade veio trazendo, né? Eu creio que, assim, numa perspectiva, num futuro melhor, com o jovem, com a criança, né, com todo esse trabalho que tem que ser feito, mas o adulto precisa ter consciência, né, disso, para poder projetar, né, fazer os seus projetos em função dos trabalhos nas escolas, serem bem assim feitos, né, bem estimulando as crianças a estarem assim, atuando mesmo, né, como multiplicadores nas famílias, nos bairros, nas suas comunidades em que moram, né. Então eu creio muito que isso está muito na educação ambiental, para tentar resgatar isso, né, que é uma coisa que já vem de longa data. Né? Eu acho oportuno, a gente está falando da questão da educação ambiental, porque na realidade sempre pondero que não tem conscientização sem educação. Então, para haver conscientização, realmente precisa de educação. E a fonte para trabalhar toda essa questão ambiental e toda essa questão da poluição e do lixo, do esgoto, e falar assim, da nossa relação com a natureza, de fato a gente capacitar, preparar os professores estar preparando, capacitando esse jovem. A gente precisa de também começar a perceber que nesse processo que a Magali falou, histórico-cultural, que na verdade nós somos resultado desse processo cultural. Então esse homem hoje, capitalista, consumista, esse homem que está distanciado da natureza, esse homem que não respeita a natureza, entendeu? É o homem que é o fruto de todo esse processo cultural. E interessante que nesse processo cultural, né, a gente vê a água também passando por várias fases, entendeu? Sendo degradada, desrespeitada e cultuada ao mesmo tempo, entendeu? Várias religiões cultuam a água, mas até a questão religiosa, eu acho que precisa trabalhar também a questão de como cultuar a água, entendeu? E fazer com que as pessoas entendam que, de uma forma muito inteligente, nós também estamos desrespeitando uma obra do Criador. Então, como religioso, entendeu? Ou não, entendeu? Nós temos todo motivo para poder respeitar a água. E na questão da educação ambiental em si, também a gente precisa refletir bastante do processo educacional, porque nós somos formados, nós somos educados, temos todo um processo, todo um sistema elaborado e montado para que a gente possa prestar serviço ao mercado. Então, não para a gente poder viver melhor. Então, essa questão também educacional teria que ser interpretada de forma diferente. É o que, na verdade, falta na educação. E, às vezes as pessoas têm uma grande formação técnica, entendeu? Mas uma formação humana muito prejudicada. Porque a ciência humana ela foi perdendo campo. Desde a década de 60 nós fomos percebendo que não é uma pessoa inteligente quando se dedica à sociologia, à psicologia, se dedica às ciências humanas, entendeu? À filosofia, etc. Então, foi perdendo valor. Essas ciências humanas foram perdendo valor para as ciências exatas. Exatamente porque o homem atual ele está pensando só em se educar para o mercado e não se educar para poder melhorar a sua condição de vida e para poder fazer uma reflexão melhor dessa relação nossa com as pessoas, com a natureza, refletir muito como nós estamos relacionando com o nosso rio, com a nossa água, com o nosso sistema, o nosso ecossistema. Entendeu? O ecossistema ele dá aula para a gente continuamente de como viver em harmonia. E o homem, durante esses milênios todos, não conseguiu ainda perceber como conviver com os animais, com as florestas, com a água, com o solo, etc., com o ar,
com a atmosfera, nós não aprendemos a viver com nenhum desses elementos. Então eu acho que o caminho é esse. Dentro dos projetos, né, o Rogério tem uma visão muito ampla, muito aberta, entendeu? A gente pode estar contemplando toda essa visão nova. A nossa empresa, a Biograta, a gente está sempre discutindo isso. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a Mariana, a gente está sempre pensando nisso, o que a gente pode contribuir, até na hora que a gente está elaborando o projeto, também a gente ter uma satisfação de que aquele projeto vai ser implantado. Nós aqui, Valverde, nós estamos todos esperando há quase 10 anos, para que o Paraibunas receba o tratamento do nosso esforço lá de trás de 10 anos. Entendeu? Mas quando isso vier, a gente vai se sentir gratificado, certamente. Então, parece que agora vem, né? Na verdade, eu vou abordar a questão ligada à educação ambiental, que tem que ser totalmente reformulada e modificada, porque alguns conceitos, algumas situações não se sensibilizam com várias pessoas. Então tem que caminhar para o sentido e mostrar que a área está relacionada à questão da qualidade de vida, da saúde, da economia, e por diante. De que forma isso? Perceber que a água está agregada a tudo. Tudo à nossa volta, aqui quando foi produzido, a água participa de todo o processo produtivo. Não tem como ter participado. No momento participou. Desde um sapato, uma camisa, um óleo de madeira, um plástico, e por diante. Pegada hídrica, você vai falar agora, eu contei isso hoje no debate da pegada hídrica, o que se fala é que estima-se, né? E, por exemplo, para se produzir um corte de 1 kg de carne bovina, são gastos 15 mil litros de água. Então, 1 kg de carne bovina, desde você começa a ter aquele gado, o tratamento, a engorda dele, a irrigação do pasto, até não beneficia isso no frigorífico, 15 mil litros para 1 kg de carne. E, por sua vez, quando o Brasil, né, anuncia o seu superávit, né, que fala que o Brasil vai exportador de carne, de grãos e por diante, aí vem a pergunta, está exportando carne, exportando grão ou está exportando água? Porque acho que quem está comprando lá de lá, ele sabe muito bem que ele compra água. A gente que não está sabendo está vendendo a nossa água. Então é a geração commodity, ela está agregada nesse processo. Então quando os cidadãos vão perceber a importância disso e saber o que significa a vida dele sem água, que não é só não poder tomar banho, não poder beber água, mas também pode até se perder o emprego, que se vai conseguir talvez atingir um nível de sensibilização e condição de ampliar o trabalho. Só que tem que reformular a educação, tem que saber fazer a propaganda, tem que fazer um livro, a apostila, tem que relacionar isso. Acho que aqui para nós é muito claro, muito fácil de entender, mas para a sociedade como um todo, na verdade, não é bem assim. A gente dedica a nossa vida esse tempo todo a esse trabalho e a cada dia é um aprendizado, é uma evolução no conhecimento. É importante ver que a gente percebe que cada vez são mais pessoas envolvidas e o discurso vai afinando, né? Vai cada vez mais, a gente vai ganhando força para poder representar o assunto. E quando alguém comenta que fala e diz que trabalha com o meio ambiente, aí já pensa, você vai fazer um curso para quando se acorrentar no ar, não cortar árvore, não tem nada contra quem age dessa maneira. Mas quando você lida com o meio ambiente, não é dessa forma que você vai estar agindo. Você de fato está atuando como engenheiro sanitarista, como infraestrutura que vai possibilitar que o homem tenha uma vida com saúde, com qualidade, com dignidade, compatível com a condição do meio ambiente, sem prejudicá-lo. E um conceito que as pessoas esquecem muito, que vai muito além, muito maior, que é o bacia hidrográfico. Você comentou com a respeito, a água que passa no Rio de Fora, ela vai desagando o São João da Barra, lá no litoral. Então ela desce por aqui, passa por Monteiro, por Barbosa, passa por Rio Gaspariano, pelos rios, passa em frente a Paraíba do Sul, passa em frente a Campos, né? Até chegar onde tanto que essa água ela vem viajar. Então qualquer coisa que você faça aqui de bom ou de ruim, esse impacto vai chegar para lá. E como nós somos cidadãos que podemos e devemos nos deslocar, nos alimentar, né? Os cidadãos do mundo, a gente tem que estar preservando cada instante, cada local, cada momento da nossa vivência. A gente não pode se limitar à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade. Interessante essa questão da visão integradora, né? Na realidade, a gente está vendo aí, está ouvindo aí a chuva, né, lá fora, e dentro dessa visão integradora e dentro desse distanciamento também que o homem teve da natureza, a gente não consegue talvez ter uma percepção tão aguçada daquelas questões dos problemas rurais que afetam o meio urbano.
Então, teve uma migração muito forte da área rural para o urbano. Faltou mão de obra lá na área rural. A área rural resolveu o problema do seu capim gordura lá, transformando no capim braquiária. E com isso conseguiu colocar o maior número de cabeças por hectare. Colocou-se o maior número de cabeças de gado por hectare, entendeu? Daí promoveu o quê? Uma maior compactação. Nós temos uma região montanhosa, um latossolo compactado, consequentemente aumentou muito o escoamento superficial. Hoje a gente percebendo na área rural a questão das estradas vicinais, que também são tratadas sem nenhuma visão conservacionista, sem nenhuma técnica conservacionista, entendeu? O processo erosivo nas estradas vicinais é muito grande. Então aí você tem a questão do solapamento dos barrancos, dos taludes, solapa, cai numa área inclinada, vem enxurrada, leva todo esse sedimento para as nascentes, para os córregos, daí para o Paraibuna, etc. Então daí o Paraibuna, ele não recebe, entendeu? A gente imagina que o Paraibuna está sendo poluído só pela contribuição da população, essa contribuição difusa, contribuição concentrada, etc. Mas ele está sendo poluído também pelos processos agrícolas. A gente vê muitos proprietários, inclusive, fazendo arações que a gente chama de cabeça para baixo, quer dizer, acompanhando o declive do terreno, em vez de fazer uma aração. Antigamente, arava-se com boi, a aração com boi, ela era feita, assim, perpendicular à linha de declive da montanha. Então, daí ela concentrava-se muito mais água nesse plantio. Hoje, para plantar o vaso, vai lá com o trator de esteira, ara, ele não consegue trabalhar na área inclinada, na perpendicular da linha de maior declive. Então daí você tem às vezes um solo que é produzido, que é formado pela natureza, um processo de 200 a 1000 anos para formar 5 centímetros de solo, às vezes perde esses 5 centímetros de solo fértil, entendeu? Em uma noite de chuva como esta. Porque nós não temos educação ainda, nós temos órgãos que estão preocupados em fazer com que a vaca dê mais leite, cada vez mais leite, etc. Mas estou esquecendo da riqueza. Que a grande riqueza que o proprietário deveria considerar é o solo fértil que ele tem. E às vezes ele troca aquele solo orgânico e depois tem que colocar o adubo químico. Então daí, eu vou falar assim, tudo isso a gente vai perdendo essa percepção, entendeu? De tudo está integrado. A ação do agricultor, a ação da população em geral, todas essas ações estão integradas. E daí não tem uma secretaria dentro da prefeitura, as secretarias não tratam o assunto também de forma integrada. Então quando eu falo que a coisa está tudo desintegrada, eu já comentei várias vezes com alguns secretários da prefeitura que se algum dia uma prefeitura sentar com o secretário de agricultura, sentar com o secretário de meio ambiente, sentar com o responsável do DENLOB e começar a tratar os assuntos, entendeu, de uma forma mais coordenada, entendeu, os resultados serão muito melhores com investimentos muito menores. Então hoje, por exemplo, nós temos uma região montanhosa e nós, a nível de conservação de estrada, por exemplo, nós estamos 50 anos atrasados com relação a São Paulo. São Paulo tem vários projetos, entendeu, de conservação de estradas vicinais que trazem um benefício muito grande para os agricultores, tá certo? E para a natureza. Então, quando a gente está falando numa gestão de bacia, né, nessa visão mais ampla, a gente pode estar pensando e estar integrando tudo isso em todos os projetos com visões ambientais, de sustentabilidade, etc. Pode ter um ganho muito significativo quando se tem uma percepção, entendeu, mais integradora. Gostaria de falar dessa questão da integração. Às vezes as pessoas falam da natureza como se nós não fizéssemos parte dela. Somos parte da natureza e é preciso viver em harmonia. Essa consciência que é fundamental que seja estabelecida. E outra questão muito importante também é a questão dos prazos.
A visão de mundo hoje é muito imediatista, todos em busca de lucros rápidos, imediatos, em resolver os seus problemas de forma nesse ano ou no ano que vem, sem pensar no longo prazo, sem pensar na sustentabilidade, na herança que a gente vai deixar para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Então essa falta de visão um pouco mais ampla, né, fez com que a nossa sociedade, especialmente aqui no nosso caso, em Juiz de Fora, nós simplesmente pensássemos imediatamente como desfazer dos nossos esgotos, utilizando o curso da água para exatamente levar esses esgotos para longe das nossas casas, para não ver, sem respeitar as cidades que estão localizadas abaixo de Juiz de Fora, né? E agora, eu vejo com uma certa satisfação que, apesar de ser um trabalho lento, ou seja, acontecer aos poucos, eu acredito que a gente já vive hoje um viés de melhora, ou seja, ao longo de toda a nossa história, as pioras sempre foram acontecendo, cada vez de uma maneira mais agressiva, ao ponto que transformando o Rio Paraibuna em um dos rios mais contaminados e poluídos do Brasil, né? Infelizmente, quando nós trabalhamos juntos, desenvolvemos esse trabalho do Paraibuna, havia apenas 3% do esgoto tratado na Juiz de Fora, né? Havia uma única estação de tratamento de esgoto, estou me referindo a 10 anos atrás, e naquele momento a gente tinha talvez o maior desafio que o Juiz de Fora tinha e ainda tem, ou seja, o maior passivo ambiental que nós temos é exatamente o rio que nos recebeu tão generosamente, que recebeu a cidade, que abrigou a cidade se cresceu em torno do Rio Paraibuna, desse vale que nos fornecia água, que nos fornecia um vale, uma baixada onde a cidade pôde se instalar, e a cidade respondeu com muito lixo, com muito esgoto, com muita agressividade a esse meio ambiente que a gente está inserido. Exatamente. Agora, eu acredito que devagar a cidade já começa a estar com um viés de melhora, ou seja, temos aí o nosso saudoso ex-presidente Itamar Franco, quando prefeito, criou o DAI, que hoje é a CESAM, ou seja, foi a primeira iniciativa verdadeiramente importante de preocupação com as águas do município, né? E aí teve depois a administração no início da década de 2000, quando houve essa preocupação de desenvolver o projeto do Eixo Paraibuna, na qual foi muito importante o trabalho da Secretaria de Obras, Secretaria de Gestão Estratégica, da Secretaria de Meio Ambiente, da CESAM, das empresas que foram contratadas para poder exatamente somar nesse esforço. E ali tinha uma intenção muito ousada, que nós sabíamos que não seria solucionada e resolvida numa única administração. Mas conseguimos ver em administrações mais recentes uma primeira iniciativa forte para conseguir recursos junto à Caixa Econômica Federal, para conseguir a implantação da grande estação de tratamento de esgoto, que já está sendo construída, né, nas grandes Betel, que vai permitir o tratamento de 90% do esgoto doméstico de Juiz de Fora, que seria uma coisa maravilhosa. A gente sairia então de um patamar de pouco mais de 3 a 10% de esgoto tratado para mais de 90% do esgoto tratado da cidade. E agora na atual administração, ou seja, esse novo reforço, desse novo financiamento e a colocação desse novo investimento junto ao PAC, para efetivamente conseguir a conclusão dessa estação de tratamento de esgoto. E com a operatividade dessa estação de tratamento, a gente estaria aí sim, espero que no futuro muito próximo, conseguir a descontaminação das águas do Rio Paraibuna. A gente sabe que o tratamento do esgoto não é talvez a medida mais urgente, mas como estávamos comentando, a questão do assoreamento, a questão das áreas rurais, afinal o Rio Paraibuna não está sozinho, ele é a soma de vários afluentes, de vários tributários que somam junto ao Rio Paraibuna, né? Para que, a partir desse momento, a gente possa transformar as margens do Rio Paraibuna, que hoje, devido à contaminação do rio, é uma área degradada, uma área pouco valorizada, uma área que não oferece atrativo para que as pessoas usufruam do nosso maior recurso ambiental da cidade, que é o Rio Paraibuna, mas que a partir daí a gente possa pensar exatamente na reurbanização. E eu não só acho, mas como tenho certeza, que o Rio Paraibuna será, no futuro, talvez o logradouro mais desejado da cidade, né? Hoje, devido à contaminação, ao lixo e ao abandono, é uma região pouco valorizada, em que o mercado imobiliário não tem interesse, a população não usufrui, não passeia pelos rios, mas a gente sabe que, cuidando da questão do saneamento, dos nossos problemas de erosão do solo,
cuidando da qualidade do tratamento do nosso esgoto, ou seja, para que o rio não sofra e não receba toda essa água contaminada, a partir daí a gente possa pensar na próxima etapa, que seria exatamente a reurbanização do rio, e transformar talvez na nossa orla. Você, Mariana, que veio de Niterói, né? São Francisco, Icaraí, Charitas e tudo mais, nós não temos a praia, infelizmente, mas temos um rio que seguramente, com um esforço continuado de diversas administrações, diversas instituições, dos órgãos, das secretarias, da sociedade civil, de todas as pessoas que amam o Juiz de Fora e, com consequência, o Rio Paraibuna, a gente vai ter, no futuro, talvez o nosso Rio Paraibuna, com águas limpas, com imagens urbanizadas, arborizadas, com paisagismo, e a partir daí implantar equipamentos urbanos, né, ciclovia, calçadões, quiosques para lanches, pontos de encontro, equipamentos de ginástica, playgrounds, pequenas praças, né? Poder transformar a Rio Paraibuna talvez a avenida mais desejada da cidade. A gente sabe que ainda está um pouco longe, né? Mas o caminho inexoravelmente vai nessa direção. Mas muita coisa deve ser feita antes, né? Eu acredito que exatamente só é possível com a consciência, com a educação e com um esforço contínuo e um somatório de esforços de empresas, de equipes, da sociedade, da administração, para poder chegar nesse objetivo. O plano diretor, né, que já está completamente defasado, né, ele era para ter sido revisto em 2006, né, e até agora, deixa para lá, né, e nesse plano que já está ultrapassado, né, esse tanto de ano, ele já previa, mas é uma previsão longa, 2050. Em 2050, 100% do esgoto de Fora deve ser tratado. Com agora essa ampliação lá da Extra Barbosa Laje, a construção lá no Córrego de Santa Luzia, né, da outra. E a previsão é de 95% de redução na emissão de esgoto, né, de porcaria no Rio. E que bom, né? Tipo, o que falta para ter mais 5%? Eu acho que falta, 2050, se a gente já tem o recurso. Já chegou, como você colocou, tanto o financiamento da Caixa quanto o recurso do TAC já estão aí. Somam 132 milhões para reduzir 95% das emissões do esgoto no Rio Paraibuna. E os outros 5%? É muito boa a sua pergunta. A previsão para os investimentos hoje, nos recursos captados, é de vir a tratar 85% do esgoto gerado em Juiz de Fora, que hoje é lançado no Paraibuna. Mas cabe destacar algumas coisas. Primeiro, que essas obras não são instantâneas, a questão do custo também tem que ser observada. Se contratar de 0 a 10% do esgoto, vai custar X. Depois, 95 a 100, 30X, 40X. Porque chega um nível de refinamento que vem a ser muito alto. Uma grande dificuldade. Como nunca houve preocupação de Brasil tratar esgoto, as redes foram implantadas enterradas e nem cadastro não existe. Então, a gente, quando a gente teve uma situação de 90%, é satisfatória. Igual como dizer, o Rio Paraibuna, como outros rios do Brasil afora, não são incompetentes. Eles têm capacidade de fazer autodepuração no lateral orgânico. Se o Rio de Fora estivesse na margem lá do Rio Amazonas, não teria a situação que a gente hoje. Agora, a ocupação nossa, pontual, meio milhão de habitantes, ainda mais o Rio Paraibuna, com a vazão que ele possui, é um grande problema. Não estou defendendo jogar o esgoto na tua da nossa família, dando a noção de proporção nesse sentido. Então, daqui a uns anos, por TP5, vai ser um salto de melhoria muito significativo para o Paraibuna. E talvez chegar a 100% em 2050 realmente, a 100%. E vai ter um nível de investigação, né, de regiões afastadas, né, que hoje existe uma rede mais de 5%. Tem muitas situações que são chamadas de fundos de vale. O que é isso? Você tem um fundo de vale e tem 20 casas. Qual é a solução? Uma casa de bomba e uma casa de cada uma. Então, se existir 50, 100 fundos de vale, são 100 relatórios. Então, investir em energia, manutenção, operação, a gente vai dar uma arrancada para o TP5 e depois vamos caminhar, né, para poder evoluir isso o melhor possível. Agora, tem que destacar muito bem, um ponto muito positivo, que o Rogério deve acompanhar pela formação dele, e de fato tem uma vantagem nessa município. Aqui no Brasil, no acesso norte, salvaguardaram as margens do Paraibuna. Tem muitas cidades
o rio principal da cidade, as casas são de fundos para esse rio. A sociedade não tem nem como mais virar de frente para ele. No nosso caso aqui, né, a valorização do Paraibuna, é possível reverter. O que já não é tão fácil em relação aos bairros dos córregos, porque alguns córregos não havendo a vida marginal. Acontece de muitas construções que estão dando fundo para esse córrego e que vem até atrapalhar ou encarecer a implantação dos coletores de esgoto. Então é um processo que a gente tem que trabalhar, tem que atuar, a cidade é dinâmica, você projeta uma coisa hoje, né? Ainda mais do projetista, né? Você faz um projeto, levanta aqui no local e apareceu uma referência que não existia antes. Então por isso tem uma unidade de planejamento, de ação no município, que está muito ligado a isso. Só reforçando a forma de trabalho quanto a questão das secretarias nessa minha área. Nessa semana a gente fez uma série de atividades de fora, ligadas à CESAM, em torno da prefeitura, e começamos na segunda-feira com um seminário interno com funcionários da CESAM, da Secretaria do Ambiente, do Planejamento Econômico, da Saúde, do BERUB, da Agropecuária e do Abastecimento, que foram um dia inteiro de seminário de palestras e discussões sobre a questão de recursos hídricos, que já é uma forma de nivelar conhecimento e de fazer com que as pessoas se conheçam. A administração agora recente, muitos atores novos no processo, já é uma primeira aproximação, e acho que ali, a Magali participou, achou muito interessante que as pessoas, de fato, hoje estão pensando de maneira muito parecida. Não estão conflitando hoje discutir isso, que conflitam outro, lógico. Mas a tendência é resolver esse problema com a mentalidade e concepção política de hoje. Muito destaque em relação às políticas públicas, que lá funcionar como política de recursos hídricos, tem saneamento agora recente, tem o meio ambiente. A gente pegar de 15 anos para cá, daí parecer muito tempo, não é? Melhorou muito. Se eu pegar 15 anos anteriores, é totalmente diferente o nível de entendimento, concepção, e até o nível de civilidade, de desenvolvimento econômico com essas atividades. Uma coisa que caminha muito a favor, segundo a doutora Cátia, seja do setor público ou privado, não importa que é banco, seja do BNDES, seja do BNG, ou os mais, e também as grandes indústrias que colocam os produtos no mercado, é que todos têm um viés ambiental inserido. Então, é que você quando fazer, por sua vez, a sua certificação ISO, tem a parte ambiental. E a indústria hoje assume com responsabilidade. A grande indústria, a média indústria, a coisa pequena nem tanto. Mas a visão é totalmente diferente. E o próprio banco, quando vai financiar uma ação, uma conversão, um empreendimento, ele não está associado ao problema ambiental. Então ele exige também toda a conformidade ambiental. Então isso também tem alavancado esse progresso que ele está percebendo. Queria acrescentar aqui um pouco na palavra do Rogério. Ele fez uma visão, né, de ver um rio, né, bem cuidado aí, né. E eu tive uma notícia assim boa, né, que a Agência Nacional das Águas, né, a ANA, e o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, né, mostraram resultados, né, de 2010 e 2011, que os níveis de oxigênio dissolvido e de DBO do rio melhoraram. Ótimo. Então, porque o IGAM ele faz um monitoramento, né, das águas superficiais do estado de Minas Gerais, tem 522 pontos de monitoramento. Tem 4 pontos aqui em Juiz de Fora, no trecho do Rio Paraibuna. Então, assim, isso é uma boa notícia, que apesar de tudo, nós já começamos a perceber alguma melhora, e eles atribuem isso, né, a ANA inclusive, e eu também acredito que seja isso, as ações que já estão, as ações pontuais que vêm sendo feitas, como, por exemplo, as 2 estações de tratamento que já estão em operação em Juiz de Fora, que é a Barreira do Triunfo e a Rosa Laje. As estações de tratamento que são pedidas, né, que são exigidas que sejam construídas aqueles empreendimentos que são licenciados aqui em Juiz de Fora, né, que a Secretaria de Meio Ambiente exige que sejam feitas as estações de tratamento. Então, isso tudo está contribuindo para que haja uma diminuição de carga orgânica e de poluentes químicos por rio. Então, isso aí já é um resultado positivo. Né? Eu vejo isso assim, com bons olhos, apesar de a gente saber que ainda não está com o índice de qualidade da água adequado, o índice de qualidade da água bom, eu vejo isso assim, não né? Se eu gostaria de completar, a Magali falou sobre essa redução. Na verdade, a gente também, como consultor, a gente percebe
que as empresas, né, pequenas, médias e principalmente as grandes empresas, elas são muito mais proativas e foram muito mais proativas neste período de toda a legislação, que a legislação veio, entendeu? Os órgãos públicos agiram de uma forma lenta e as empresas agiram de uma forma mais rápida. Tem sim a questão que foi colocada pelo Valverde da questão da ISO 14.000, ISO 9.000, porque também está um pouquinho atrelada a questão mercadológica, também é um fato. Mas tudo isso, se somar, a gente realmente percebe que ele está caminhando positivamente. E a questão da sustentabilidade, a gente nunca pode esquecer que tem que conjugar a questão econômica, social e ambiental. Uma coisa que às vezes eu lamento muito a nível administrativo, além dessa questão da não visão integradora, que inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno e algumas pessoas ligadas à administração do Bruno, entendeu? E eu me senti muito feliz quando eu percebi que ele tinha essa visão de estar trabalhando, eu falar assim, de uma forma mais integrada com o seu secretariado, no caso da Imago, do Denlub e outros órgãos. Não se consegue fazer isso também, entendeu? De uma forma plena, rápida, e a mentalidade, como nós falamos no início, né, ainda educacional e conscientização, ainda está muito fora. A gente percebe que tem uma vontade muito grande de realizar as coisas e tem uma vontade muito grande, às vezes, política, mas não tem essa visão coordenada entre a secretaria. O fato é que, quando a gente está falando na carga orgânica, na carga de sedimento para o Rio Paraibuna, principalmente com relação à questão do sedimento paraibuna, a maior parte das questões ambientais, dos danos ambientais, da poluição, etc., é aquela visão de não tratar a causa, tratar o efeito. Então, todas as vezes que a população de Juiz de Fora vê uma draga retirando todos os resíduos dentro da calha do Rio Paraibuna, entendeu? É uma carga que veio de fontes de erosão. Quer dizer, se nós pegarmos toda essa verba que gasta para poder desassorear o Rio Paraibuna, investir na causa do assoreamento do Rio Paraibuna, é muito mais inteligente. Então, o que eu falo, a questão econômica nem sempre pode ser a justificativa. É questão mesmo de compreensão, de visão holística, entendeu? De uma administração mais voltada para os problemas de qualidade de vida, de saúde pública, etc., da população. Então, quando a administração começar a perceber que precisa de ações tratando a causa, não o efeito, entendeu? O investimento financeiro vai ser o mesmo e os resultados ambientais e de qualidade de vida vão ser muito melhores. Eu lembro que no Denlub, no passado, eu fui convidado para uma reunião para poder falar das rotas inteligentes, que tratavam o lixo. E eu fui o único da mesa que falei, esse projeto de rota inteligente não vai dar em nada. Por quê? Você está investindo aí R$800 mil num projeto de rotas inteligentes, colocando as cestas na cidade inteira, etc. Mas o trabalho educacional, para a população perceber, inclusive, para que vai servir aquelas cestas. Então não tinha nenhum trabalho educacional, então não tinha, na verdade, um plano de gestão integrada. É o que a gente está falando sempre, na questão integrada. Vamos tratar o lixo, vamos tratar o esgoto, tem que ter uma visão integrada. Então, quando a gente está falando do esgoto, eu estou falando aqui de paisagismo aqui com o Rogério. Está tudo integrado, uma coisa vai puxando a outra. Agora, a gente tem que estar passando para a população, entendeu, desses benefícios, entendeu, que às vezes a população vangloria. A administração está fazendo um ótimo trabalho, está desassoreando o Rio Paraibuna. Estaria fazendo um ótimo trabalho se estivesse tratando das fontes erosivas, entendeu? E diminuindo a quantidade de sódio que chega no Rio Paraibuna. Esse seria realmente o trabalho que a gente poderia dar um mérito muito forte.
Eu acho que a gente pautou bem, assim, os pontos, né, onde a gente tem uma... onde a gente consegue visualizar o Paraibuna vivo, né, vou colocar assim. Que é, primeiro, não jogar não jogar o esgoto, tratar das áreas degradadas, para que não ocorram os assoreamentos, né? Então, como é um recurso natural, em curso, renovável, se a gente deixa de jogar o lixo, se a gente trata das áreas degradadas e deixa de existir esse assoreamento, ele por si só, né, por lindo e renovável como os rios são, ele mesmo já se filtra e a gente já tem aí o rio. Mas e o espaço público? E o espaço urbano? Né? Um rio no meio da cidade, ele passa a ser um rio vivo novamente. A gente escuta relatos, antigamente eu pescava no Paraibuna. Hoje, se você pescar no Paraibuna, você não pode comer aquele peixe, porque você vai ter uma intoxicação séria. Se achar o peixe. Né? Se achar o peixe, que, né, não sei querer, porque não existe mais um oxigênio ali que consiga ter vida, né? Ele realmente está mortinho. Né? E, pô, água é vida, né? Não pode estar mortinho. E daí, no meio da cidade, e toda a área urbana, né? E o Paraibuna vivo, que eu vejo, Mariana, cidadã, arquiteta, gestora cultural, e querendo ver um mundo novo, sabe? Como que vai ser esse espaço, sabe? Como que eu vou ver os Juiz de Fora com esse rio vivo? E que daí não só as margens, mas o espaço urbano, né? Que ele tá ali, né? Chamar o Rogério. Exatamente, esse é um grande sonho, talvez o trabalho mais importante da minha carreira. Eu não digo até o momento, mas eu acredito que para sempre, porque o alcance desse projeto é muito amplo, ele afetaria a cidade inteira, né? Porque o Rio Paraibuna cruza Juiz de Fora em mais de 22 quilômetros de área urbanizada, né? São quase 40 bairros sendo atravessados diretamente pelo Paraibuna, lá de Ponte Preta até a Vila Ideal, né? Como áreas urbanas. Então, a gente sabe que o Juiz de Fora é uma cidade muito carente em espaços de lazer, em parques e áreas verdes, infelizmente. Né? E aí a possibilidade de transformar o Rio Paraibuna num grande parque linear, numa grande ponto de encontro da cidade. A nossa orla, né? E não só essa questão de falar em orla, parece uma coisa meio descabida, mas o projeto lá de 2003, 2004, 2005, esse projeto ele foi desenvolvido ao longo desses anos, e na verdade ele está sendo implantado de lá para cá, né, com um trabalho contínuo de diversas administrações. A gente já conseguia prever ou imaginar ou mesmo sonhar, eu acredito que esse sonho com muito trabalho possa se tornar realidade. Era previsto que as margens do Rio Paraibuna se tornassem então o grande ponto de encontro da cidade, né? As ciclovias, os calçadões, os pontos de encontro, o equipamento imobiliário urbano, para transformar a Avenida Brasil, que hoje tem uma cara de uma simples estrada urbana, né, em que os carros passam aceleradamente, as pessoas não vivem, não usufruem das margens do rio, é que o Rio Paraibuna possa se transformar então nesse grande parque linear. Alguns detalhes que nós previmos então no projeto do Eixo Paraibuna contemplava uma série de equipamentos que foram cuidadosamente estudados. A gente fala também como outro aspecto da questão urbanística, a questão do transporte. A gente vê como a cidade está engarrafada e o governo federal ainda incentiva a compra de automóveis, indo na contramão das propostas mais atuais e mais modernas em relação ao meio ambiente. Juiz de Fora é uma cidade muito montanhosa, que dificulta um pouco a implantação de ciclovias. Agora eu vejo até com bons olhos que a bicicleta elétrica... Eu não acho que atrapalha não, o morro não atrapalha a bicicleta não. A bicicleta elétrica agora veio solucionar esse problema, né? A bicicleta elétrica solucionaria esse problema. Mas a gente tem, desde Benfica até a Vila Ideal, um traçado de 22 quilômetros praticamente plano, que atravessaria Juiz de Fora de ponta a ponta, onde poderia espaço físico para implantar essa ciclovia, junto à Avenida Brasil, o que transformaria também como um meio de transporte ecológico e saudável, ou seja, um ponto de conexão do extremo norte da cidade ao extremo sul, e também a possibilidade de ali criar vários pontos de convívio, ou seja, no projeto estava uma implantação de uma grande plataforma, uma ponte, ou seja, se o rio separa, a gente poderia criar pontos de encontro em volta do rio,
O projeto previa uma ponte, praça de alimentação, em cima da ponte da Leopoldina, ali justamente no centro da cidade, ligando hoje o Terreirão do Sampa, a futura Praça dos Poderes, né, até a praça que existe ao outro lado do rio, que estava previsto ali então a construção de um deck de pedestres, onde abrigaria uma praça de alimentação, um ponto de encontro, exatamente sobre o Rio Paraibuna. Existia ainda um outro projeto ainda mais ousado, que era a construção de uma praia artificial em Benfica. Ou seja, existe uma parte do Rio Paraibuna, em frente ao bairro Araújo e próximo ao bairro de Benfica, em que estava previsto a construção de um grande parque urbano focado no lazer das populações, principalmente na Zona Norte, onde a gente previa churrasqueiras, chuveirões, quadras de esporte, playgrounds, pista de skate, e uma série de infraestrutura para que o Rio Paraibuna possa servir como uma grande área de lazer da cidade, né? Um calçadão para que as pessoas possam caminhar e fazer a sua corrida e cuidar da saúde, ou seja, e aprender a conviver e a viver ao lado do Rio Paraibuna, porque eu acredito que para poder exatamente respeitar e amar, é preciso conviver e viver ao lado dele. Então é preciso primeiro melhorar essa condição de degradação ambiental, tratar o esgoto para cuidar dessa questão do mau cheiro, cuidar do lixo acumulado. Eu me lembro que quando eu estava exatamente estudando o Rio Paraibuna, as pessoas vinham, quase que me atropelavam para jogar um sofá dentro do rio. Eu ficava horrorizado com aquilo, porque as pessoas não tinham nem a paciência, a falta de educação, né, Magali? As pessoas esperarem um caminhão do Nelume chegar e levar esse material, elas acham que aquele sofá, o rio vai levar ele. Não, mas eu voltei lá, um ano depois, aquele sofá continuava lá, jogado dentro do Rio Paraibuna. Claro, o rio assoreado não tinha mais correnteza para poder levar isso. E levar para onde, né? Ou seja, não é papel do rio levar lixo embora, não é papel do rio levar esgoto embora, né? O esgoto, se for tratado, eu estava lendo essa semana, exatamente porque a semana, não só o Dia Mundial da Água, mas a semana estava sendo debatido, em que o jornalista estava numa cidade europeia e ela bebeu água que era esgoto tratado. E ela disse que não tinha gosto, o gosto era de água, a cor era de água, o cheiro era de água, ou seja, não havia gosto, não havia cheiro e não havia cor. Ou seja, é possível tratar o esgoto e transformar esse esgoto em água limpa e devolvê-la limpa para o Rio Paraibuna. Esse trabalho a gente sabe que ele é demorado, que ele precisa ser feito, e ele já está sendo feito. A gente está vendo, eu vejo com bastante otimismo, principalmente diante da atual administração, que conseguiu esses últimos recursos necessários para conseguir fazer com que mais de 90% do esgoto da cidade seja tratado. Agora eu estou torcendo para que se efetivamente consiga, na próxima etapa, recursos para a urbanização, exatamente para permitir que o Rio Paraibuna seja usufruído de fato pela população. Mas primeiro é preciso fazer isso, tratar esse passivo ambiental que é o maior que a cidade tem. Eu trouxe algumas imagens aí que podem ser mostradas, né? Que foram exatamente imagens, perspectivas virtuais de como poderia estar o Rio Paraibuna daqui a alguns anos, se permanecer essa boa vontade por parte da sociedade, da administração, das empresas e das pessoas que, com a devida conscientização, podem vir a transformar o Rio Paraibuna no nosso grande parque, na nossa grande área de lazer e, quem sabe, talvez na área mais valorizada e desejada da cidade. Acho que a gente apaga a luz? Pode apagar. Aqui não é. Depois tem que arrancar da tomada ali, ó. Qual que é essa? Essa branca aí. A importância de transformar o rio, ou seja, que hoje algumas empresas, até como a MRS, já veio de forma um pouco ainda aleatória, fazendo plantio de árvores na margem do Rio Paraibuna, ainda, ou seja, já é uma iniciativa, mas a gente pode imaginar exatamente as margens, os taludes laterais do rio recebendo uma revegetação para exatamente torná-lo mais valorizado paisagisticamente, e a arborização dos rios. Na época eu havia até imaginado em que cada bairro pudesse receber uma espécie diferente de árvore, para que isso fizesse parte da identidade visual de cada comunidade, para poder exatamente servir como uma referência de cada uma das regiões, né? E aí a gente tem então uma imagem, uma perspectiva da área central do Rio, ou seja, podendo imaginar como um grande parque. Essa é a área central, ali do lado da prefeitura, né? Junto ao Terreirão do Sampa. Então aí a gente tem essa perspectiva da área central, exatamente junto à ponte da Leopoldina, né?
Nessa imagem seguinte, ainda a imagem é muito pequena, mas mostra a extensão dos 22 quilômetros da Vila Ideal até a Ponte Preta, ou seja, no extremo norte da cidade. Ou seja, todo aí tem, apesar da escala estar muito pequena, existe a estratégia de atuação durante esses 22 quilômetros de percurso que o rio atravessa a cidade. Podemos passar para a próxima imagem. Aí, ou seja, existe um zoom, uma ampliação do trecho central, onde existe se pretendia a criação do Parque da Leopoldina, no Terreirão do Samba, e em cima da ponte da Leopoldina a criação de um deck. Podemos passar para a próxima imagem. Exatamente aí uma amostra de um corte no Rio Paraibuna, onde existe o tratamento dos taludes com a revegetação, a arborização de duas margens do rio, a ciclovia colocada em uma das margens para permitir o transporte da população trabalhadora e também do lazer da população, calçadões, ali a gente pode perceber na planta também um quiosque em cima de um deck projetado sobre as margens do Rio Paraibuna, para exatamente permitir áreas de convívio da população, para que usufruam desse nosso maior elemento paisagístico da cidade, né? Ou seja, e além desses quiosques como ponto de encontro, a gente tem aí uma série, aí tem essa imagem, né, dos quiosques em cima de decks, calçadões e a arborização do rio, uma simulação do que poderia ser transformado. Né? Nessa imagem a gente tem uma imagem naquele momento prevista para o Terreirão do Samba, com a criação de um parque, de um grande parque na área central da cidade e às margens do Rio Paraibuna. Né? Passando a imagem seguinte, a gente tem aí a ideia de transformar aquela antiga ponte ferroviária da Leopoldina, da antiga estrada de ferro Leopoldina, em um espaço em que haveria uma ponte, deck, praça de alimentação, um ponto de encontro sobre o rio, onde haveriam diversos quiosques e um ponto de encontro para as pessoas da margem direita e da margem esquerda sobre o rio. Né? Na imagem seguinte, aí mais uma imagem de mobiliário urbano, sempre com a presença da arborização e de mobiliário e de equipamentos que possam exatamente oferecer conforto e segurança para a população. Né? Aí mais uma imagem de pequenas praças que poderiam ser conseguidas em pequenos vazios que existem na margem do Rio Paraibuna, a ciclovia, calçadões, equipamentos de ginástica, equipamentos para lazer infantil, aí pista de skate no Parque de Benfica, que estava previsto na zona norte da cidade, exatamente a região mais carente de áreas de lazer da cidade. Ou seja, aí a gente teria o grande parque linear de Benfica, que está previsto exatamente um piscinão e a praia artificial com duchas, churrasqueiras, equipamentos de ginástica, onde a população pudesse acorrer nos finais de semana ou mesmo durante a semana, para exatamente as pessoas conviverem, poderem sair de frente da televisão, saírem de casa e poderem ir, não restringir o lazer às populações de camadas mais altas que têm esses recursos de poder frequentar clubes privados, mas exatamente poder permitir parques com quadras de tênis, de futebol, de outros esportes, churrasqueiras para que as pessoas possam, ou seja, não só respeitar o ambiente, mas respeitar umas às outras. A gente vê que às vezes as questões da violência, a questão da intolerância, a questão do preconceito e outras formas de violência são decorrência da falta de conhecimento do outro, da falta de convívio com o outro. A gente causa estranhamento quando a gente não conhece. E esse estranhamento gera violência, gera preconceito, gera agressões, né? E é preciso, então, conviver no espaço público para que as pessoas aprendam a se respeitar. Né? Ou seja, você conhecendo o outro, você aprende a respeitá-lo, desmancha os preconceitos, desmancha as imagens distorcidas. Eu acho que o Rio, então, muito mais que aprender a respeitar a natureza, a pessoa vai aprender a respeitar a cidade e os cidadãos que nela vivem. Né? Eu vou passar aqui para os meus colegas para também falar sobre esse assunto. Eu gostaria de acrescentar uma palavra aqui pela colocação do Zenário em relação ao assoreamento. Falou de tratar o efeito sem tratar a causa. Mas eu gostaria de colocar aqui o projeto de reflorestamento que a gente de fora tem, né, um projeto da prefeitura. Já foram plantadas 150 mil mudas de espécies nativas de Mata Atlântica. Estão previstas para serem plantadas mais 150 mil mudas nos próximos 2 anos. Então eu vejo isso como uma ação que vai tratar a causa. Porque as florestas, as matas, elas vão conter os sedimentos, elas funcionam como um filtro, né, para tudo aquilo que vem para o rio.
Então eu vejo isso como uma ação que vai tratar a causa do assoreamento. É claro que vão ser necessárias muitas outras ações, não é? Muitas outras ações. Mas eu acho que essa é um bom começo, né? É interessante que quando a Margarida está falando desse investimento, né, de arborização, 300 mil mudas, aí 150 já foram plantadas, se a gente fosse ao Parque da Lajinha há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não ia perceber um local tão agradável como está hoje. Aí, certamente, a questão também dos licenciamentos, onde você tem uma preocupação de ter uma área verde, uma arborização de rua, etc, etc, isso evidentemente que traz um benefício muito grande. Porque quando você fala, é aquela questão da que a gente estava colocando aqui no início, a visão holística integradora. Quando a gente fala, plantou-se árvore, entendeu? Aí a gente pode começar a falar assim, a Prefeitura de Juiz de Fora começou a produzir oxigênio para a população. A Prefeitura de Juiz de Fora começou a promover a produção de água, porque essas árvores estão infiltrando água no lençol freático, está contribuindo com o ciclo hidrológico, está reduzindo, a Prefeitura de Juiz de Fora com esse plantio de árvore, está reduzindo o problema de enchentes, está deixando de trazer uma série de danos para a população ribeirinha, que é a mais pobre, a mais prejudicada às vezes. Então, essa arborização, ela está sendo área de pousio para pasto, às vezes para alimentação para outros animais. É exatamente isso que o ser humano precisa, dar valor a essas iniciativas. Lamentavelmente, a gente não tem uma percepção de que a população está dando tanto valor a este trabalho. Por quê? Porque, na realidade, esse trabalho também não foi feito, entendeu, a nível de educação ambiental, entendeu, junto às escolas, para que os alunos possam perceber, entendeu, o que é uma árvore numa mata atlântica, o que é uma árvore aqui dentro da cidade. Ela reduz ruído, ela vai sequestrar o pó ali imediatamente. Tem uma série de benefícios, entendeu, que a arborização urbana fornece, entendeu? E esses benefícios a população não está bem preparada para entendê-los. Então, quando a gente avançar na educação, a verdade é que a própria população vai estar pedindo isso e a questão administrativa, política vai acompanhar. Então, quando a Magali coloca essa questão, eu fico entusiasmado, porque a gente vê que está avançando, alguma coisa realmente está acontecendo, entendeu? A Juiz de Fora tem hoje mais de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Nós podemos chegar aí a uma meta que é 20 metros quadrados de área verde. Então, quando a gente vê essa área verde, entendeu, que certamente vai acontecer ao longo do Rio Paraibuna, entendeu? Então a população, ela vai se sentir, ela vai passar a respeitar mais esse ambiente, entendeu? E o que a gente fala a nível internacional, a nível nacional, a nível regional, a nível familiar, que é a questão da cooperação, entendeu? Então também, entendeu, falta dentro dessa visão, entendeu, a nível internacional, a questão da cooperação. A gente viu aí a Rio Mais 20, né, e cartas de intenções que foram muitas, entendeu? Na prática, entendeu, qual país que realmente, entendeu, trouxe alguma coisa de concreto para o Brasil a nível de conservar a sua mata atlântica, conservar a mata amazônica, etc, etc. Então, o que a gente tem que estar percebendo, que a nível internacional, a gente viu isso no passado, entendeu? A gente tinha o FMI financiando obras aqui no Brasil, aonde? Financiou hidrovia no Brasil? Não. Financiou projetos na agricultura? Não. Financiou projetos de ferrovia? Não. Financiou projetos urbanos, cidade, aquela que eu vou falar assim, é um grande gigante consumidor de produtos naturais, de produtos da natureza, e devolve para a natureza o quê? Poluição atmosférica, lixo, esgoto, etc. Então, a nível internacional, havia um interesse muito grande de fazer com que o país colocasse mais carro em circulação, investiu muita verba do FMI para poder fazer asfalto,
fazer pontes, infraestrutura de cidade, e aquilo que era importante para a Europa não era importante para o Brasil. Então, essa questão de cooperação, essa visão integradora, quando a gente começa a perceber, entendeu, tudo que aconteceu no passado, a nível, eu vou falar assim, econômico, a nível social, a nível político, etc., a gente começa a tirar essas conclusões de que nós não podemos mais colocar dinheiro, entendeu, em que vai só trazer prejuízo. Nós poderíamos ter colocado dinheiro na hidrovia, na ferrovia, que é o transporte muito mais saudável, economicamente falando, e muito mais saudável ambientalmente falando. Entendeu? Então a gente precisa de ter essa visão macro, entendeu? E dessa visão macro, holística, entendeu? A gente trazer as soluções para as soluções locais. Só complementando, nesse projeto de reflorestamento, é feito também os projetos de educação ambiental com as escolas do entorno, porque não tem como, né? Plantar árvores sem... E não respeitá-la. Sem educar as pessoas que estão ali em volta para poder ajudar a cuidar. Porque às vezes as pessoas falam, plantar é muito fácil, mas e os tratos culturais, combate à formiga, adubação, todo o tratamento que tem que ter depois do plantio, né? Para que aquela árvore, aquela muda cresça e sobreviva. Então é preciso envolver a comunidade, e isso é feito, né, junto às escolas. Eu tenho uma pergunta sobre... só uma pergunta sobre essas mudas. Essas mudas todas que elas ainda estão para serem plantadas, já existe projeto, área, tudo. E caso algum grupo desejar cooperar também, fazer ações de plantio, a prefeitura tem como disponibilizar também esses mudas? Como que isso acontece, assim, rapidamente? Olha, na verdade eu não sou a pessoa mais indicada para responder, porque outro funcionário da secretaria que trabalha com essa parte, mas eu achei importante fazer essa colocação porque eu vi, assim, uma ação no combate ao assoreamento, né? Então, assim, existe essa previsão, né? As áreas já estão programadas para receber essas mudas e, assim, eu não sei te falar mais detalhes, né? Calma, Só comentando, na verdade, nós temos uma equipe que está dando manutenção nessas áreas. A Biocrata é uma equipe que dá manutenção nessas áreas. As áreas foram selecionadas, pré-selecionadas, já existem todas essas áreas pré-selecionadas, evidentemente de uma forma bastante inteligente, buscando ampliar as unidades de conservação que já existem, tá? E algumas áreas até formando pequenos corredores. Entendeu? Então foi feito, o que está sendo desenvolvido de uma forma assim, inteligente e ambientalmente sustentável e muito interessante. E o IAF, na verdade, está produzindo essas mudas. E o que a gente percebe, dando uma volta aqui em Juiz de Fora, é que os licenciamentos, colocando essas medidas compensatórias com o reflorestamento, são várias empresas que estão plantando e realmente, eu acho que, eu vou falar assim, no ritmo que está acontecendo, se manter esse ritmo, Juiz de Fora vai ter mais de 20 metros quadrados de área verde por habitante. Dentro de 5, 6 anos nós teremos mais de 20 metros quadrados de área verde por habitante. Vou fazer uma explicação rapidamente. Eu acompanho um pouco esse projeto. Que eu saiba, foram definidas inicialmente as áreas públicas para serem reflorestadas. Que até quando se faz o loteamento parcelamento de solo, se não me engano, é 35%, né, da área que é loteada tem que ser passada da prefeitura na forma de arruamento e de lotes. Então a prefeitura tem muitas propriedades, muitos terrenos ao longo da cidade. Então fizeram o levantamento das áreas públicas e iniciaram o plantio nessas áreas. Mas ali foi muito bem a respeito da educação ambiental para as escolas e tudo, a cidade de entorno. E o interessante é que algumas comunidades abraçam aquela proposta, né, de maneira assim admirável. Agora outros entram lá para roubar o arame, roubar o morão, ou então arrebentam o arame, faz uma tronqueira e prende o cavalo lá dentro. Então é complicado a sociedade se tornar parceira. É questão cultural. Mas temos casos de sucesso. Eu gostaria só de lembrar também uma informação que eu considero bastante relevante, é que o projeto do Eixo Paraibuna, que é um trabalho de uma equipe muito grande, a Secretaria da Administração, junto com os técnicos das empresas, Biocratos, da Cesama, enfim, esse projeto ele foi apresentado em 2005. Houve um evento em Istambul, na Turquia, chamado Habitat, Celebração das Cidades,
em que foram apresentados projetos de todo mundo para poder exatamente mostrar projetos que trariam melhoria na qualidade de vida das populações. E o projeto do Eixo Paraibuna, entre todos os candidatos que haviam no Brasil, foi escolhido para representar o país na turminha desse grande evento. Isso vem, ou seja, a referendar e a reconhecer a importância e a qualidade desse produto, desse projeto que está sendo efetivado paulatinamente e que a gente espera que não seja interrompido. Torcemos para que essas imagens deixem de ser virtuais e possam ser reais. Né? Essa informação eu acho bastante importante para exatamente referendar a importância do projeto do Eixo Paraibuna e que veio exatamente representar o Brasil nesse evento em 2005, celebração das cidades. Muito legal. Muito bom, né? A gente está falando do ambiente público, de como cuidar desse ambiente que é de todos nós, para que a gente possa ter uma vida coletiva. O Zé Mário colocou muito bem falando das pessoas se unirem, né? Trabalharem junto, ações integradas. Esse ano é um ano especial, né? Que acontecem, né, ao longo do ano as conferências do meio ambiente. Então, as conferências nas 3 instâncias, né, municipais, estaduais e a Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília no final do ano. Eu ainda não vi nada de mobilização nesse sentido. Não sei se lá na secretaria, se vocês têm alguma perspectiva, mas eu acho importante a gente ter isso até como encaminhamento, assim, puxar aí, né, puxar para que essa conferência ela aconteça, né, para a gente consiga tirar as nossas pautas municipais, para que a gente consiga eleger um representante para levar isso para a instância estadual, né, e acho que o Juiz de Fora está com uma bola da vez muito bacana aí, né, com esse projeto do Eixo Paraibuna, com tudo que vem acontecendo, na verdade, e a gente já concluiu aqui, acho que foi uma coisa unânime, de um real desenvolvimento, né, um desenvolvimento bom, né, porque a gente sabe que ao longo da história existem vários tipos, né, de desenvolvimento. E, enfim, eu só queria colocar aí a importância, né, desse ano, dessas conferências, da gente se unir, chamar a população para debater, para discutir, porque um bem que é de todo mundo tem que tomar conta junto. Vamos fazer a sua parte. Né? Cada formiguinha no seu trabalho de formiguinha, na sua importância enquanto formiguinha, que junto é formigueiro gigante, harmônico, né? E é muito o que eu espero, assim, das cidades, né? Escolhi estudar arquitetura e urbanismo como uma forma de fazer um bem maior, assim, como uma forma de entender melhor as cidades, e eu, enquanto formiguinha, onde eu posso ajudar nesse planejamento para uma qualidade de vida, que não é para mim, mas para todo o coletivo, né? Então, gostaria de abrir, assim, para uma rodada final, né? Já me despedindo. Nossa, a gente já teve mais de 1 hora, né, de transmissão. No fundo, bom para mim nem parece, foi muito bom por mim, a gente poderia aqui ainda ficar falando disso muito tempo, né? E é bacana que nós vemos várias frentes, né? Alguns conhecimentos específicos de cada um, mas que no fundo a gente está todo mundo falando de uma mesma coisa, né? E não do nosso umbigo, né? Isso que eu achei mais bacana, assim, foi perceber que realmente a gente tem hoje pessoas trabalhando, disponibilizando o seu tempo, a sua vida, pensando, e no momento, né, o Rio Paraibuna, né, no caso, o debate de hoje, de forma verdadeira, né, com real envolvimento, e chamar a gente, nós todos aí que estamos online também, para a gente fazer com que isso tudo realmente aconteça, sabe? A gente ficar em cima aí dos órgãos para que essa verba aí de 132 milhões, que ela seja investida
no que ela está sendo prevista, né, que a gente tenha realmente aí com essa ampliação de ET, a construção da próxima, uma redução no lançamento de dejetos no Rio Paraibuna, que a gente consiga ter como o Zé Mário colocou, que esse projeto das áreas degradadas eles realmente seja implantado, para que a gente tenha daqui a alguns anos, com o Rio limpo, as áreas projetadas pelo Rogério, que vão permitir uma nova integração do ser humano com o seu espaço principal, né, que é o ambiente, não mais meio, né, mas um ambiente inteiro, que somos nós seres humanos, toda a fauna, toda a flora, todos os nossos recursos, né, que a gente consiga realmente se conectar, né, e entender como um pode realmente harmonizar o outro e fazer bem e viver coletivamente. Abrindo aí para os eu gostaria só de lembrar, ou seja, quando eu estava desenvolvendo esse projeto do Rio Paraibuna, eu comecei a procurar na literatura local, nos escritores da cidade, a cidade culturalmente sempre foi muito rica, e eu procurei exatamente citações do Paraibuna nos diversos escritores, né, da cidade. Então, talvez o nosso maior poeta, que já recebeu o maior prêmio da literatura mundial, o maior prêmio da poesia mundial, Murilo Mendes, né, nativo aqui da nossa cidade, ele tinha nos anos 70 uma única frase destinada ao Rio Paraibuna, que infelizmente ele falava: do Paraibuna eu só tenho uma coisa a dizer, coitado do Rio Paraibuna. Eu espero que no futuro a população de Juiz de Fora possa falar que orgulho que eu tenho do Rio Paraibuna, talvez seja o espaço mais bonito da nossa cidade, né? Então eu acho que, eu sou muito otimista e eu acredito que o nosso atual momento é um viés bastante positivo, é um viés de melhora. Então eu acredito que se continuar, ou seja, cada vez somando mais esforços, mais gente envolvida nesse trabalho, isso deixa de ser um sonho e se tornaria uma realidade, né? Eu quero ter muito orgulho do Rio Paraibuna e a gente pode chegar lá, né? Eu quero agradecer a oportunidade, Mariana, de a gente estar aqui nesse debate, e para nós foi uma satisfação muito grande estar aqui com a Magali, com o Valdir, com o Rogério, com você, com os nossos câmeras, né? Então foi uma alegria muito grande. Realmente eu acho que a gente trabalha nessa questão ambiental, elaboração de projetos, e a gente trabalha muito na questão de recuperação de áreas degradadas. Só no entorno aqui de Juiz de Fora, e algumas áreas nós recuperamos através da Internacional Paper, áreas de minerações que foram abandonadas. E nesses últimos 2 anos nós recuperamos aí 26 áreas aqui na zona da mata e algumas delas na bacia do Paraibuna. E a gente faz isso com uma satisfação tão grande. Eu não sabia que ia ter aqui uma possibilidade de dar show e tudo. A gente poderia até trazer algumas áreas dessas, como que estava antes e como que está hoje. Então a gente tem então uma satisfação quando a gente vê essa obra realizada. E a gente percebe, a gente vai na área, quando a gente vê os pássaros dentro da área, uma área que não tinha como receber nenhum passarinho. A gente vai lá, a gente vê já vários pássaros, a gente vê já alguns répteis, etc, etc. E a gente já viu uma colonização da área com mato nativo, etc. Então é uma satisfação muito grande. Então quando eu vejo isso se realizando, e quando, no caso, o Paraibuna realmente recebendo um tratamento justo, entendeu? É um motivo de muita alegria, muita satisfação, e nós estamos aqui à sua disposição. A qualquer momento que você precisar, nós estamos à disposição. Então, eu queria agradecer também, né, a oportunidade de a gente estar aqui conversando hoje sobre esse tema que me fascina tanto, que eu sou doutoranda em ecologia e trabalho com água, então né, Paulo, é um tema que nos empolga muito, né? E deixando um recado para cada um, né, que a nossa atitude, por menor que seja, ela é fundamental para boa convivência nossa com o ambiente que está no nosso entorno. Por menor que seja essa atitude, então nós temos que ter consciência disso. O simples fato de eu não jogar o papel de bala no chão, eu já estou contribuindo para que aquele papel de bala não vá parar no rio, porque uma hora ele vai chegar no rio. Se ele não for coletado pelo varredor, ele vai chegar no rio. Então as pequenas atitudes fazem a diferença. É o recado que eu queria deixar para as pessoas.
Vou tentar aqui no encerramento falar um pouco pelos meus colegas da Secretaria de Planejamento do Desenvolvimento Econômico, a SPDE, suas colocações. Ficamos sabendo na segunda-feira que estão preparando já o edital para licitar a revisão do plano diretor do desenvolvimento urbano, o PDD. Uma galera que acompanhou. Quanto à conferência das cidades, eu não vou te afirmar que já está planejado, mas já ouvi falar uma coisa a respeito na prefeitura. Mas nesse momento, eles estão muito ocupados com a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Que é de 86, né? Não, 2007. O Plano Diretor de Saneamento Básico? Plano Municipal de Saneamento Básico. É a Lei 11445 de 2007. 2007. 2007. Está falando de plano. Você está falando do plano diretor. Falando do plano diretor de abastecimento de água e de desenvolvimento sanitário. Isso, que é de 86, né? Quer dizer, agora é o Plano Municipal de Saneamento Básico e esses documentos servem de base para esse plano municipal nesse momento. Então, estão ocupados nesse momento, a SPDE, com as pré-conferências esse mês de março todinho, com o mês de abril, depois vai haver a conferência de encerramento e a participação da sociedade nas propostas para esse plano municipal que vai nortear a cidade aí por 4 anos. E no mais, agradecer pelo convite, estar aqui com vocês e muito oportuno, foi muito interessante a nossa discussão. Obrigado. Agora eu fiquei muito feliz, hein? Plano diretor. Nossa, estou muito feliz. Quase não consegui conter, precisei dividir com vocês esse momento de euforia. Muito obrigada a todos. Vocês estiveram na Pós TV, uma TV inteligente, muito papo de verdade, pessoas interessantes. Fiquem ligados. Essa semana ainda temos mais algumas Pós TVs da série especial da Semana da Água. Eu não vou me recordar todas agora. Eu sei que tem ainda Brasília, São Paulo, enfim. Fiquem ligados, posttv.org. Muito obrigada. É nóis.